Eu nem me importava se perdia, e quase nunca perdia, quase sempre ganhei. Eu parecia saber onde estava o dinheiro. E então um dia pensei, isto não é muito responsável. Eu não sei que diabos desencadeou isso na minha mente, mas eu pensei, como é que isso aconteceu? E eu não sabia como minha vida havia mudado tanto. Mas havia mudado drasticamente e em pouco tempo. Eu tinha sido educado com a ideia de que para ganhar muito dinheiro é preciso ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito inteligente, por isso achei que não era verdade. Fui criado para acreditar que para conseguir um bom emprego você tem que ir à escola. Bem, eu não tinha ido à escola, eu não tinha um bom emprego, eu era dono da empresa inteira. Então eu pensei, isso não é verdade. Então eu comecei a me perguntar sobre todas essas coisas em que acreditava. São ou não são verdadeiras? E depois, tive que descobrir o que aconteceu. E não consegui descobrir. Levei 9 anos e meio para descobrir o que eu realmente fiz. Como você chegou onde estava. Sim. Antes de eu começar isto, você estava falando de mentores. Acho que eles são essenciais na vida. E quando olho para trás, tive a sorte de estudar com algumas pessoas absolutamente brilhantes, quer dizer, gigantes. E qualquer sucesso que eu tenha tido é porque tive uma grande orientação. E, começando pela primeira, diz, faça exatamente o que eu lhe digo até descobrir que estou mentindo ou não sei do que estou falando. Então, essa é uma regra que eu segui. Quando eu escolho uma pessoa como mentora, faço exatamente o que ela me diz até descobrir que ela está mentindo ou que não sabe do que está falando. E eles não mentem, sabem do que estão falando. Por isso tive uma grande instrução em minha vida. E ela funciona. Quem foi o mentor mais memorável para ti? Bem, Ray Stanford, antes de mais, mas todos eles são muito importantes. Sim, diferentes maneiras. Earl Nightingale, enorme. Comecei a estudar suas gravações e depois quis trabalhar com ele. E eu vi que ele tinha distribuidores. Então me tornei um distribuidor. Por fim, desisti do meu negócio. Eu estava disposto a pagá-los para me deixar trabalhar lá. Eu queria trabalhar com ele, porque sabia que se pudesse trabalhar com ele, eu poderia observá-lo, eu poderia ver o que ele estava fazendo. Eu podia pensar o que ele estava pensando. Porque ele era um gigante em minha mente. Quer dizer, Earl Nightingale e Lyle Conant começaram literalmente o desenvolvimento pessoal como o conhecemos hoje, de forma gravada, e ele o iniciou neste disco, Strangest Secret. Portanto, ele era realmente enorme. Mas estudei com Bill Gove, que era um grande orador, Val Vanderwall, Dr. Roder. Tive mentores fenomenais. A maioria deles são pessoas que você não reconheceria seus nomes, mas eles eram gigantes no que faziam. Você se lembra de ter sonhos na infância? Ou você sempre pensou que não seria nada, um perdedor? Nunca tive sonhos quando era criança. Acho que a área onde cresci éramos tão pobres, as coisas eram tão difíceis, mas é preciso lembrar que foi durante a Grande Depressão, na década de 1930. Já não há muita gente viva que tenha passado por ela. E nós não tínhamos sonhos. A gente sempre dava um jeito, esse era o trato. Agora, quando eu comecei a ler Pense e Fique Rico, eu tinha 26 anos de idade. Foi quando eu comecei a sonhar de verdade. E qual você acha ser um princípio mais poderoso no livro? Claro que são muitos, mas para você, qual é o que se destaca? Há muitos, mas é imaginação. E eu tinha aprendido... Olha, eu estava estudando muitas coisas ao mesmo tempo. Nossas faculdades superiores... A escola não nos ensina nada sobre elas. Mesmo muitos seminários não ensinam muito sobre elas. Falamos de você se tornar o que você pensa, mas você tem que ir além disso. A maioria das pessoas vive através de seus sentidos porque estamos programados para isso. Estamos literalmente programados geneticamente e depois ambientalmente para seguir pelo que ouvimos, vemos, cheiramos, provamos e tocamos. Mas tem um cão em casa que pode ouvir, ver, cheirar, provar, tocar. Toda a vida animal funciona através dos sentidos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos essas faculdades superiores. Somos seres criativos, literalmente. Temos percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas são as faculdades que nos separam de tudo mais. Todas as outras criaturas do planeta estão completamente à vontade em seu ambiente. Somos a única criatura que está totalmente desorientada em nosso ambiente. E isso porque nos foram dadas as faculdades para criar o nosso próprio ambiente.
mas nunca fomos ensinados a usá-las. Agora nós ensinamos isso em nossa empresa. Nós ensinamos como desenvolver a sua percepção. A vontade. Se você muda a sua percepção, você muda a sua vida. E a vontade? Quando John Kennedy perguntou ao Dr. Wernher von Braun o que seria necessário para construir um foguete que levasse uma pessoa à Lua e a trouxesse de volta em segurança, von Braun respondeu em 5 palavras: a vontade de fazê-lo. Agora, muitas pessoas ouvem isso e não entendem realmente o que ele disse. A capacidade de manter essa imagem na tela da sua mente e nada mais. Porque a vontade é o que lhe dá a capacidade de se concentrar. A energia flui para dentro e através de você, através da concentração. Você aumenta a amplitude da vibração à medida que a energia flui para fora. É assim que se faz a cura ausente. Através da vontade. Um praticante vai manter o pensamento e fazer com que o paciente esteja relaxado e muito calmo. Eles transferem esse pensamento para a mente subjetiva da pessoa. E assim afeta o corpo. A vontade é muito importante. Portanto, temos que entender estas coisas. Intuição. Eu posso andar junto de uma pessoa aí, eu pude perceber assim que entrei na sala, eu sei exatamente como você é. Você pode ter estudado isto, mas opera de um ponto de vista equilibrado entre o hemisfério direito e esquerdo de seu cérebro. Você tem uma mistura interessante em sua personalidade. Eu não sei se você sabe disso. Claro. Eu posso senti-lo. Você é quase um equilíbrio entre os dois. Enquanto digo isso, estou tentando descobrir se você é mais um do que o outro e não acho que você seja. Bem, sua intuição serve porque sua intuição é uma faculdade mental que capta a vibração e a traduz em sua mente. É por intuição que você obtém respostas às suas perguntas. Se você fizer uma pergunta, o lado oposto da pergunta é uma resposta. É o lado igual e oposto. Portanto, nossa resposta vem com nossa pergunta, mas não estamos sintonizados para pegá-la. Como se cada pergunta tivesse uma resposta. A imaginação é claro, é tudo. Portanto, você tem essas faculdades superiores e começa a usá-las. E comecei a aprender a usá-las. E comecei a ver que temos muitas coisas a nosso favor, das quais nunca ouvimos falar. A escola não nos ensina. Nossos pais não nos ensinam. Se você vai trabalhar em uma empresa, eles não lhe ensinam. Portanto, as chances de aprendê-lo são muito pequenas. E é por isso que há tão poucas pessoas que são realmente bem-sucedidas na vida. Há todo tipo de material sobre o sucesso. Meu Deus, hoje há mais do que nunca. Os livros de autoajuda encabeçam a lista dos mais vendidos. Estão ganhando, é? Em 68, quando eu comecei em 61, quando eu comecei a estudar isto, você tinha O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale, ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Carnegie. Eram alguns livros, Pense em Riqueza, mas não eram assim tantos. Hoje, há milhares deles. Pessoas precisam porque não sabem como usar ferramentas. Mas eles não sabem como utilizar as informações contidas nos livros. Então, o que são essas 5 faculdades que Você tem a disse? percepção, a intuição, a vontade, a razão, Motivo. sim, imaginação, são 6, e memória. Todos têm uma memória perfeita. Somente é fraca. Trabalhei com Harry Lorraine, que provavelmente tinha a memória mais bem treinada do mundo, e uma vez lhe perguntei: Harry, quanto tempo você se lembra de algo? E ele disse: até que eu quero esquecê-lo. Tivemos um homem, Abdul, da Arábia Saudita, em um seminário sobre a matriz que dirigimos. Ele era psiquiatra. Ele estava ensinando as pessoas a memorizar o Alcorão. Jerry Lucas, um grande jogador de basquetebol, estava ensinando as pessoas em São Francisco a memorizar a Bíblia. Temos uma memória perfeita, somente é fraca, nunca a desenvolvemos. Mas nós crescemos e, eu tenho uma memória tão ruim. Bem, não existe tal coisa. Quanto mais você fala, mais você se convence que é fraco, Exatamente, né? sim. E qual dessas 6 faculdades que você achou mais difícil de você Todas aproveitar elas e são dominar? difíceis de serem aproveitadas porque estamos programados para não usá-las. Por quê? Porque existe apenas um problema em todo mundo, que é a ignorância. Nós não sabemos o que temos. Você vê as pessoas falarem sobre percepção, mas elas não a veem como uma faculdade mental. É apenas uma palavra. Se eu tenho um desafio, algo com o qual estou realmente lutando,
Aprendi a fazê-lo assim. Eu vou pegá-lo e escrevê-lo em um pedaço de papel o mais claramente possível. De forma que se eu entregá-lo a você, você irá percebê-lo tão bem quanto eu. Vou colocá-lo no meio de uma mesa e sentar-me a olhar para ele. E vou continuar perguntando, agora, esse problema está em mim ou está no papel? Está em mim e vou trabalhar até que eu consiga, no papel, tirá-lo de mim Por exemplo, mesmo. o que é que você quer dizer? Um problema que poderia... Bem, suponha que eu esteja tentando descobrir como melhorar um determinado seminário com o qual não estou satisfeito. Já o estou fazendo há muito tempo. Então você escreveria Sim, qualquer anote problema. qualquer problema que você tenha. Não me interessa qual é o problema. Talvez lhe falte dinheiro, você não tem dinheiro suficiente, escreva isso. Você está com falta de dinheiro para um propósito. Você quer comprar um edifício ou algo assim. Então você olha para o papel e você se pergunta... O problema está em mim ou está no papel? E você trabalha até tê-lo no papel. Você o tira de si mesmo. Então você pode olhar para ele objetivamente como um estranho o faria. Depois vai e sente-se do outro lado da mesa. Eu posso dizer... Agora, como Louis Rose veria isso? Como ele veria isso? Posso ir sentar no final da mesa, literalmente ir fisicamente dizer... Como Ron Nightingale veria isso? Como ele resolveria isso? Ou como Napoleon Hill e ir para outro lugar? Nosso potencial é exatamente o mesmo. Nós dois vivemos num corpo físico. Nós dois temos essas faculdades mentais mais altas. Ambos somos seres espirituais. Nós dois desenhamos uma fonte infinita de suprimento. Nós somos iguais. O truque, eu acho, para pessoas inseguras